Gente, eu não encontrei ainda, e olha que eu tenho uma idade avançada, já estou aposentada. Um nome tão lindo: Mulheres Apaixonadas por Jesus. É um nome lindo, só podia ter saído, me perdoem os homens, mas numa cabeça de uma mulher. Os homens que me perdoam, mas você tem coisa boa, mulher, né? Quem ainda não tem a sua escolha, porque é muito bom. Amém? Para quem não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul, mas por circunstâncias de um cargo do meu marido, estamos também em São Paulo. Ou melhor, em cada final de semana nós estamos num estado diferente. Louvamos a Deus por isso. Sou mãe de 3 filhos, todos casados. Pastor, sou esposa de pastor, nora de pastor, mãe de pastor, e é só pastor. Então, coisa boa, tudo com pastor é uma beleza. E esses meus 3 filhos são casados, tenho 5 netas, todas mulheres. E eu posso dizer, com o meu coração muito feliz nesta tarde e noite, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Pode aplaudir, porque se não serve ainda, vai servir em nome de Jesus. Aleluia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que nós encontramos no livro de Êxodo. Aqui mais pra frente, que daqui a pouco eu vou entrar nesse buraquinho aí. Tão grande que eu sou, né? Que nós encontramos no livro de Êxodo. E o título dessa mensagem é: para que vocês nunca mais esqueçam, mais uma noite com as rãs. Mais uma noite com as rãs. E de fato parece um filme. E se esse filme der ibope, der sucesso, eu posso voltar aqui, ou alguma das pastoras maravilhosas que me antecederam podem pregar depois. Mais uma noite com as rãs, 2, porque o 1 eu vou pregar hoje. Pois bem, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Eu dizia para a pastora Helena, mas está tão bom, precisa mensagem. É algo assim impressionante, estou embebecida pelo Espírito Santo. É bom demais, a presença do Senhor é algo assim incrível neste lugar. Mas tem que pregar, vamos lá. 8 de Êxodo, no capítulo 8, verso 8, 9 e 10. Que diabo, por favor? 8, 9 e 10 que diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te, dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Amém? Para que nós venhamos a compreender melhor essa história que nós vamos ministrar, era muita rã. Era uma praga de rãs. Era rãs nos quartos, era rãs nos banheiros, era rãs nos vasos sanitários, no prato de comida, nos armários, no guarda-roupa, na garagem, na piscina. Não sei se tinha, mas eu acho que tinha piscina naquela época. Era cheia de rãs em todo lugar onde Faraó pudesse
tinha rãs. Não era uma praga de rãs. Aliás, era uma praga de rãs. Não eram rãs de decoração. Vocês estão vendo aí? E quem tem nojo de rã, imagina. Era muita rã. Faraó não aguentava mais. Olha lá. É rã por tudo que é lado. Aonde ele colocasse a planta dos seus pés, era rã. Nós podemos dizer hoje à noite que era literalmente, não sei se existe essa palavra, Railândia. É um coletivo de muitas rãs. Uma Railândia, uma palavra nova que vocês estão aprendendo. Se não tem no dicionário, coloquem lá. Railândia. Então era rãs por todos os lados. E Faraó chama Moisés e diz para ele: por favor, eu estou cansado de rã. Eu não aguento mais rã. Eu não quero mais conviver com essas rãs. Elas invadem em todo lugar. Eu abro a geladeira, cai rã. Eu vou pegar um prato, cai rã. Vocês imaginam. Eu vou pegar uma roupa, está cheia de rã. Eu peço uma teleentrega e lá chega um homem cheio de rãs. Abro a pizza cheia de rãs. Rãs por todos os lados. E mais, quando eu quero dormir à noite, eu levanto o lençol, a coberta, o acolchoado, o edredom, cheio de rãs. Se imaginem nessa noite você dormindo, com um monte de rãs pulando em vocês, como vocês viram aí. É terrível, gente. E ele disse: eu estou cansado dessas rãs. Eu quero que as tires de cima de mim. Não aguento mais. Não quero mais essa praga de rãs. E Moisés diz: diga-me, quando devorar por você, pelos teus funcionários, pelos teus servos, para que essas rãs sejam tiradas de cima da tua casa, dos teus servos, e voltem para o rio. E Faraó, contra todos os prognósticos que vocês possam imaginar, ele diz, e que não dá para crer, irmãs, parece uma brincadeira. Ele diz o quê? O que ele diz? Dá para entender? Amanhã a palavra diz. Ele diz: Moisés, só mais uma noite com as rãs. Ele pede para ficar mais 24 horas com as rãs. E ele está pedindo para um homem que era o libertador, para um homem que podia mover a mão de Deus a seu favor e mandar as rãs embora. Você diz: eu não posso acreditar. Eu também não posso entender. Como não entendo também que tem gente aqui no nosso meio que continua dormindo com as rãs. Quem sabe você conheça, ou quem sabe ela esteja do teu lado. Olha para alguém do teu lado e diga: tu não está dormindo com as rãs? E aí, Deise? A pessoa está cansada das rãs, mas ela quer passar mais uma noite com as rãs. E nós acabamos de ver aqui que está precisando de muita gente para trabalhar nos presídios, em outras casas que foram faladas, e nós resistimos ao chamado de Deus. Sabemos que temos chamada lá dentro, mas nós dizemos: mais uma noite sem orar, mais uma noite sem sair para ministrar, mais uma noite sem ir aos presídios, mais uma noite sem fazer missões, mais uma noite eu continuo mentindo, aquelas mentirinhas pequenininhas que não existem. Para mim, mentira é mentira. Às vezes mentimos que pagamos um preço tal para o nosso marido e não pagamos, é mentira, né? Às vezes dizemos que compramos só um sapato, mas a centopeia já comprou 2 ou 3. Eu não sei por que a gente quer tanto sapato, mas duvido que tenha uma mulher aqui que não fique apaixonada quando compra sapato. Eu
Quando vou nas igrejas, eles me dão uma caixa de sapato, eu quero pregar o dia para mim, entendeu? Mas nós ficamos mentindo essas coisas, nós protelamos. Estamos passando mais uma noite com as rãs, mais uma noite sem tomar decisões sérias. Que às vezes nós precisamos dar um basta em algumas coisas nas nossas vidas, que nem nós aguentamos. O nosso temperamento, a nossa maneira de ser, o nosso casamento, os nossos filhos. E nós vamos dizendo, amanhã eu dou um jeito. Mais uma noite com a nossa boca grande, como disse Joyce Meyer, que ela tem um livro escrito, falamos demais. Diz que no céu não vai ter um minuto de silêncio, porque nós vamos estar lá. Nesse horário eu tenho que descontrair, né? Mas nós temos uma boca grande. Meu marido dizia que eu tinha o cérebro na língua. Será que ele está aí? Espero que não. Ele me falou, tá? Mas ele orou, eu orei, ele está indo para o lugar. Está indo para o lugar. Mas quantas vezes eu contava alguma coisa para ele, ele dizia, repete, Marlene. Eu repetia e diminuía um pouquinho. E ele sabia que não era tudo aquilo, que eu estava exagerando de novo, mais um pouquinho. E até chegar em casa eu contava a verdade. Então, nós temos essa maneira de falarmos demais e dizermos, amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou mudar. Olha uma coisa tremenda. Amanhã eu vou começar a fazer regime. Foi você agora, né? E depois você chega e diz, ó, meu colesterol, doutor, tá tão alto. Não sei por que eu sou tão nova. O diabo me deu uma cilada. E o diabo deve estar olhando, não fui eu, não fui eu. É as coisas que você come. Não é verdade? Então nós protelamos. Segunda-feira, mas essa segunda-feira de começar o regime nunca chega. E nós vamos inchando para os lados. Né? Cutuca aí a tua irmã que é meia cheia. Não vou falar nada. Pastora, Cuidado com o colesterol. Cuidado com as coronárias. Cuidado com a pressão alta. É estranho quando nós vemos a história do faraó. A partir de hoje eu te Porém, amanhã não quero mais saber de você. não é opção para quem quer servir a Deus. Amanhã não é para as mulheres apaixonadas por Jesus. Amanhã não é para nós, porque eu também sou da imagem. Eu sou uma mulher apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus. Por isso amanhã, essa noite com maçãs, não é para nós. Amanhã eu vou mudar. E esse amanhã, às vezes, dura 24 horas. Às vezes nós dizemos é para o ano que vem. O ano que vem eu vou começar a fazer missões. O ano que vem eu vou entrar nas irmãs para valer no EMAD. O ano que vem eu vou começar a visitar os presídios. O ano que vem eu vou ajudar nessas pessoas que estão viciadas em crack. Sempre o ano que vem. E muitas vezes nós reconhecemos até que nós estamos erradas. Mas nós vamos passando adiante. É uma síndrome que nós temos de procrastinar. Às vezes nós temos uma baixa estima e dizemos amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou tomar jeito. Às vezes nós temos uma autocomiseração, que nós somos coitadinhas. Ninguém que tem Jesus no coração é coitadinha. Nós somos filhas de Deus. Gostamos de nos sentir vítima, gostamos que as pessoas fiquem com pena de nós. Não, irmão.
Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia diariamente. Amanhã eu vou jejuar. Amanhã eu vou me consagrar mais. Amanhã eu vou estar mais perto, quero mais comunhão com Deus. Por que será que é tão difícil nós mudarmos de hábito, irmãos? Às vezes uma coisa tão simples como um regime, nós vimos o quanto é difícil. Um prato de comida tem mais poder do que o domínio próprio, que é o fruto do Espírito que está dentro de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por que vem os nossos amanhãs? Temos falta de disciplina nas nossas vidas. É difícil para nós desligarmos a televisão, sairmos do celular, sairmos do Facebook e da internet para termos um momento com Deus. Mas às vezes nós estamos lá orando e já pensando, quem será que estão postando lá? O que estão postando? O que está passando na televisão? Ai, a minha máquina de lavar já está no fim, o feijão já vai queimar. Nós não desligamos, irmãos. E você vai continuar passando mais uma noite com as rãs. E Deus não quer isso para nós. E isso não é problema de pessoas carnais ou menos espirituais ou mais espirituais. Isso atinge qualquer pessoa que quer servir a Deus. Não é só vocês, eu estou junto nessa. Todos nós temos dificuldade de termos disciplina na nossa vida. Às vezes precisamos fazer exercício e não fizemos. Mas é tão difícil, então, que essa noite seja uma noite de libertação para nós aqui dentro, nos libertarmos de velhos hábitos que nos impedem de recebermos e fazermos mais pelo reino de Deus, pela sua obra. Mais uma noite com as rãs, e o Senhor disse para uma certa pessoa, que ele disse para Jesus: quero te acompanhar, Senhor. Quero ir contigo. Ele se aproxima e diz: eu quero te seguir por onde quer que vá, eu quero ir contigo. Jesus só deu para ele uma condição de admissão. Ele disse: os pássaros não têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. E ele pensa e diz: veio a coisa, vou para casa, vou ficar mais uma noite. O meu colchão novo, sabe aquele que eu comprei, que tem molas todas ensacadas, que um se mexe e outro não sente? Preciso ficar mais uma noite com ele. Sabe aquele meu travesseirinho gostoso? Aquele que tem o cheirinho da minha babinha, que só eu conheço. E mesmo com o cheirinho, a gente ama aquele travesseirinho. E tem pessoas que levam para viajar o travesseirinho todo babadinho, mas não desgruda. Aí o jovem já ficou pensando: preciso só mais uma noite. E nós somos assim. A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir o Senhor. Quando eu olhei, meu marido disse para Deus: Senhor, eu vinha de um... Onde é que ele está? Ah, não. Eu vinha de um noivado frustrado. E quando eu olhei aquele homem pregando, se tu me der ele, não importa que eu vá passar. Ah, meu pai. Mas 34 horas que eu estou dormindo. Que nada. Ele aceita a presidência nacional, eu tenho que aceitar junto. Ele aceita viajar junto. Mas muitas vezes nós queremos olhar para trás. Não, irmão. Quem pega a mão no arado, quem é mulheres apaixonadas por Jesus, não pode olhar para trás. Tem que seguir à frente, tem que avançar. E você pode dizer: mas será que tem gente assim? Tem. Eu vou te dar algumas razões de pessoas pela Bíblia, que está na Bíblia, que deixam essas coisas para passar mais uma noite com as rãs. Primeiro é a indecisão. Como nós somos indecisas. Em Tiago, capítulo 1, verso 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quantas vezes nós queremos voltar aos estudos, mas ficamos indecisas. Queremos
ficamos indecisas. Queremos, tudo tem uma dúvida, tudo nós duvidamos. Queremos assumir uma liderança, vocês querem participar da diretoria, querem ir fazer missões, mas fica uma dúvida dentro de nós, uma indecisão, e isso não é bom. Eu prefiro as pessoas que vão fazer alguma coisa e não dá certo do que aquelas pessoas que sempre dizem: ah, se eu fosse. Ruth tentou, Noemi disse para ela: tenta dormir nos pés de Boaz, pode te querer, e não é que ele quis. Imagina se ela não tivesse ido, ela passaria o resto do tempo pensando: ah, se eu tivesse ido dormir nos pés da cama. Queridas, tentem, tirem a indecisão de lado, em nome de Jesus. Vá à luta, porque quem está contigo é o Todo-Poderoso. A obra é dele. Nós passamos isso de Deus, essa obra é do Senhor e ela não pode parar. Então tira essas dúvidas do lado. A dúvida tem que ser um desafio para nós, um desafio, um detonador, e não alguém que nos paralise, porque muitas dúvidas vêm e nos paralisam, e isso não é bom. Todas nós, queridos, nascemos com talentos e com dons. Alguns nós recebemos de Deus, outros vêm do nosso DNA. Não é verdade? Quantas irmãs maravilhosas que sabem cozinhar, que é uma loucura. Outras costuram, outras pintam, e ninguém as ensinou. Outras tocam, outras cantam, outras ministram, outras estão à frente desse trabalho maravilhoso do EMAD. Isso é dom. Tem talentos que nascem conosco e tem outros que vêm de Deus. E a minha pergunta é: Deus tem te dado talento? Diga sim. Quem está vendo é o Senhor, diga sim. Levante as suas mãos e diga sim para Deus. Deus tem te dado talento. Prova, porque Deus é Deus. E essa mensagem muitas vezes ela não é direcionada especialmente para nós. Às vezes ela é direcionada para essa geração nova que vem vindo, os nossos filhos, que nós queremos dar-lhe tudo ao alcance deles. Tudo que nós não tivemos, as mães vão concordar comigo, tudo que nós passamos dificuldades, nós não queremos que os nossos filhos passem. Não é verdade? Nós fizemos tudo para que a geladeira esteja cheia. Eu faço coisas que são impossíveis para as minhas netas. E nós fizemos isso porque amamos. Mas isso muitas vezes faz com que nós estejamos facilitando as coisas para eles. Meus filhos sempre tiveram pouco, mas o pouquinho eu procurava fazer bem feitinho, como uns bifinhos. Às vezes só tinha 5, um para cada um, e um controlava o outro para ver quem pegava o maior. Depois que um deles casou, os 3 são casados, um dia ele chegou lá em casa dizendo: mãe, Antonella fez um bife tão duro, tão duro, tão duro. Esse filho é a mulher que eu estou escolhendo. Às vezes a minha nora diz: mas ele é teu filho. Eu digo: mas ele é teu marido. Eu disse: mas meu filho, que carne tu compraste para ela fazer um bife? Diz ele: sei lá, eu acho que era pescoço, a mais barata que tinha. Era impossível que a minha nora fizesse um bife bom para ele. Então nós às vezes facilitamos demais a vida para eles. Compramos os melhores DVD, os melhores computadores, eles não fazem mais esforço para nada, eles não se exercitam, eles não se cuidam. É a geração de pouco esforço. Cuidado, irmãos. Vocês não sabem o dia de amanhã. Eles podem ter que passar trabalho, eles precisam aprender na nossa casa que as coisas não são fáceis. Eles têm que administrar a sua vida. Bom, aí vai a indecisão. Outra razão é perfeccionismo. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Deus diz nessa tarde que Ele não vai te dar garantia não, que tudo saia perfeito.
Mas você tem que começar a fazer alguma coisa. Você pode errar na primeira vez, na segunda já vai melhorar, na terceira vai melhorar mais ainda. Mas o importante é não passar mais uma noite no patrão e sair daqui disposta que você vai mudar a sua vida, que algumas coisas não vão mais ficar nesse teu corpo, nesse teu coração, e você vai começar a fazer, a ministrar, quem sabe, a liderar, quem sabe, e ser alguém na vida. Quando que eu imaginava que 1,5 metro de gente ia estar aqui ministrando para vocês, que nasceu nos cafundó dos cafundó das colônias? Deus é Deus. Ele escolhe cada um de vocês para um ministério específico. E depois, ainda que tu não te sintas preparadas por excelência, porque não pense que eu vim de São Paulo, de Porto Alegre, achando que eu estou preparada. Eu estava tremendo. Eu tenho diarreia, eu vomito, faço um monte de coisa cada vez que eu tenho que pregar. É assim mesmo, não é verdade? E ministro há uns 20 e poucos anos. Nada é fácil para quem quer fazer a obra de Deus. Nada é fácil. Se eu tivesse esperado o tempo ideal para fazer a obra de Deus, nem casada eu estaria. Sabe por quê, irmãs? Porque eu não era crente. Eu era de uma igreja idólatra. E um dia uma amiga me chegou e me convidou para ir numa igreja evangélica. E eu fui. E quando eu olhei, quando eu cheguei lá, eu disse: Deus, é aquele baixinho que eu quero. Se tu me desse homem, naquela época ele tinha bigode, eu seria a pessoa mais feliz da face da terra. E naquela época era uma igreja de costume, todo mundo com cabelão comprido, todo mundo de saião. E eu não tinha nem uma saia. Meu cabelo não cresce porque é muito fino. Mas eu pensei: Deus, eu vou lutar por esse homem. Aí eu pensei: acho que eu vou estudar música. Porque lá todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo ora. E eu tinha umas pessoas orando em língua estranha. Eu disse: dá para me escrever aqui o que vocês falam? Que eu não estou entendendo nada. Eu já fui ficar sabendo o que era. Aí eu fui para uma aula de música. Aí eu me sentei e comecei a pedir para a professora: professora, quanto tempo depois da segunda, terceira aula, quanto tempo eu vou demorar para aprender a tocar? Eu ia tocar na igreja que o pastor me vê. Aí a professora disse: pelo que eu estou vendo, uns 6 anos. 6 anos? Não fui mais. 6 anos, ele já estava com 30 e poucos anos. Alguém ia chegar na minha frente. Eu pensei: eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Não sei cantar, não sei orar, não tenho saião, não tenho cabelo comprido, mas eu vou dar um jeito e vou conquistar esse homem. Todo culto que terminava, eu vinha aqui na frente e dizia: a paz do Senhor. Ele não me enxergava. E ele me enxergou. E eu estou casada com ele. Eu não dormi nas mãos. Tinha outras muito mais bonitas, muito mais talentosas, mas eu vi, Deus viu o meu coração. Sabia o quanto eu amava servir a Deus e quanto eu amava aquele baixinho de bigode. Queridas, nós não precisamos ficar prontos. Eu não precisei estudar 6 anos para conquistar o meu marido. Eu não precisei. E quando eu vi que ele vinha de um lar evangélico e eu não sabia quase nada da Bíblia, eu fui para o Instituto de Teologia. Eu fiz 4 anos de teologia para me aperfeiçoar. Comecei pregando para 5, 6 pessoas. De vez em quando ele chegava em casa, eu estava na frente do espelho, esfregando para o espelho. Mas eu não fiquei pronta. E não estou pronta até hoje. Mas eu ministro. Eu viajo, eu acompanho meu marido, eu faço obra social, eu fecho a porta do meu quarto e oro, e cancerosas são curadas, pessoas são libertas, e as coisas acontecem. Deus quer
te usar. Importa se você tem faculdade, se não tem. Importa o bairro que você mora. Importa se você é alta, se você é baixinha, se você é tábua de passar, é bujão de gás, não interessa. Deus quer te usar. Deus olha para o teu coração e vê o coração de uma mulher apaixonada por Deus. Tem algum propósito no teu coração? É nesse senso primário que Deus quer dar um basta nessas mãos e começar algo novo no teu ministério, algo novo na tua vida, alguma coisa que você faça a diferença. Diga: Deus, eu não quero ser igual a todo mundo. Isso não é orgulho, é querer fazer diferença. É querer fazer alguma coisa que quem sabe os outros ainda não conseguiram e você vai fazer isso. Vamos lá para outra razão: o medo. Quem teme ao homem arma nova cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Queridos, o medo paralisa. Creio nisso. O medo é uma arma terrível e tudo começa do nada. Eu sei que isso faz mal, mas eu fico lá. Tenho medo que as rãs vão embora. Já me acostumei com elas. Elas já estão na minha casa há bastante tempo. Eu já dei até um nome para elas. Essa é a Melzinha. Cuidado que essa é a Lili. Essa aqui é a Branquinha. Elas são geladinhas, mas eu já me acostumei com elas. Eu tenho medo de mandá-las embora. Sabe o que se chama isso? Comodismo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Se não me engano, foi a pastora Helena que ela falou: nós temos que sair da nossa zona de conforto. E para sair da nossa zona de conforto, nós temos que pagar um preço. Vocês acham que eu não gostaria de estar morando em Porto Alegre junto com os meus filhos, vendo minhas netas crescerem? Que todo dia elas estão ligando para mim e elas me amam muito. Mas eu tenho pago o preço. Eu saí do meu conforto. Minha casa está fechada. Uma casa boa que Deus me deu está lá fechada. E enquanto o Senhor nos enviar, nós estaremos viajando e fazendo aquilo que Deus quer. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de ser só esposa, só mãe. Isso as mulheres do mundo fazem e fazem melhor que nós às vezes. Eu preciso ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas eu tenho que fazer alguma coisa para o reino, para a eternidade. E a única coisa que eu levo para a eternidade comigo é almas salvas. São almas salvas. Essas vocês vão levar para a eternidade. E houve uma pesquisa aí no mundo inteiro. E sabe o que está em primeiro lugar do medo das pessoas? Creio, não é de base que a gente soa, falar em público. É o número 1, falar em público. Em segundo está o medo de morrer. E em terceiro não lembro. Sabe duas coisas? Outra coisa, a ira. Como nós temos facilidade de nos irar. A Bíblia diz em Provérbios 18:9: quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Nós iramos com facilidade. Nós guardamos mágoa com facilidade. A pessoa pode ter nos beneficiado, nos abençoado 400 vezes, mas se ela tem a infelicidade de fazer alguma coisa errada uma vez, nós não esquecemos mais. Se a irmã não te cumprimenta no culto, você não lembra nem da mensagem, só lembra que a irmã não te cumprimentou. Eu não é verdade. Nós guardamos muitas iras dentro de nós, muita mágoa, e por isso às vezes Deus, você amarra as mãos
ser parecido com as crianças. Eles podiam brigar 10 vezes por dia, mas 10 vezes por dia eles voltavam e estavam brincando juntos novamente. Irmãs, aprendam, queridas. Mágoa não leva ninguém para lugar nenhum. Às vezes a pessoa que te magoou nem percebeu que te magoou. Está lá vitoriosa, prosperando, e você está aí indo de mal a pior. Por quê? Porque você está guardando mágoa no coração. E mágoa no coração traz enfermidades. Então não fique acariciando essas coisas. Por favor, em nome de Jesus, não fique acariciando nem a sua doença. Muitas vezes nós vimos que tem rãs até nas nossas doenças. Porque a gente chega para o pastor, ora pela minha gastrite. Você, ai, tua? Tomou posse. Por que ele te apoderou de alguma coisa que não é tua? Ela está em mim, mas não é minha. Ora pelo meu câncer. Vem uma autocomiseração. Ora por este câncer, porque ele vai sair em nome de Jesus. Nós vimos uma irmã que foi curada. Então nós temos que ter última coisa, é a preguiça. Preguiça é terrível, não é? Provérbios 13, 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança. Engorda a alma do diligente. Nós ficamos engordando. Preguiça muitas vezes faz com que digas: não tenho tempo. Justamente o EMAD é neste sábado. Meu Deus, eu marquei um aniversário. Está sabendo há um ano que é 1º de junho. Uma aniversário justamente aqui é sua conta. Por favor, priorize. Não tenho dinheiro para ir. Parece que trocou de cidade. Eu não sei se é longe a outra. Mas meu Deus, guarda. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós protelamos, nós procrastinamos. E amanhã é refúgio do incompetente. Diga comigo: amanhã é refúgio do incompetente. E eu não sou incompetente. Eu sou mulher apaixonada por Jesus. Amém? Vamos finalizando na história. Vamos observar aqui o final, para a história terminar. Imagine o rosto de Moisés. Ele não pode crer que Faraó está dizendo para ele: amanhã. Por que será? É ridículo, gente, que um homem. Imagine você chega aqui no EMAD, você sabe que Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, e aí Deus escolheu naquele dia para te curar de uma enfermidade que te arrebenta, que você não aguenta mais, e você diz: pastor Helena, ore por mim, porque amanhã de noite eu quero ser curada. Foi isso que Faraó fez, gente. Foi isso que ele disse. É um grande mistério. Eu, quando chegar no céu, eu acho que eu vou entrevistar Moisés. E vou perguntar para ele: Moisés, você descobriu por que Faraó pediu para ficar mais uma noite com as rãs? Será que tinha alguma coisa estranha misturada com as rãs? Não se sabe. Será que é pelo costume? Mas eu vinha vindo hoje e vinha pensando: acho que o Faraó tinha sangue brasileiro. Não é verdade? Nós não protelamos sempre as coisas. Não é verdade? Pastora Helena, a senhora ainda está nervosa? Não? Tudo em paz? Ah, tá bom. Eu vim ouvindo, porque eu vi ela tão preocupada com o andamento de eu sei quem dirige como é que. Mas eu vim ouvindo que amanhã o Maracanã vai ser inaugurado por um jogo do Brasil e da Inglaterra. Estão lá 600 homens tentando terminar. Que tá uma bagunça aquilo. Então eu acho que Faraó tinha sangue brasileiro. Porque por isso que ele pediu mais uma noite de umas rãs. Não faça isso, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos eliminar nesta noite toda a nossa timidez, toda a nossa autocomiseração. Se você
quer voltar a estudar, volte a estudar. Se você tem um desejo de fazer o que as duas pastoras estão fazendo no Maranhão, no Haiti, na África, vá fazer missões. A igreja que faz missões prospera. Eu sou prova disso. A nossa igreja em Porto Alegre nunca prosperou tanto desde que nós começamos a pagar missionários. Então não protele mais. Hoje é o dia. Quem sabe você está com 40 anos e ainda não sabe por que nasceu. Qual o teu ministério? Você ainda está lá perguntando, Senhor, qual o meu dom? Deus está dizendo, sua dom que eu já te dei. Meus olhos. Queridas, o dom flui. O dom vem de dentro. Nós temos que abrir mão do perfeccionismo, da dúvida, da preguiça. E arregaçar a mão e dizer, eu vou, Senhor, vai comigo. Esse é nosso Deus. O ano de 2013 vai passar voando. Nós já estamos em julho, irmãs. E logo ontem, aí eu tinha 20 anos. Claro, há uns 2 anos atrás. E já estou aposentada. Passa voando, gente. Vocês não acreditam, mas eu tinha 20 anos. Antes de conhecer meu marido, mas eu tinha 20 anos. Importa a idade que você tem. A decisão é hoje. Interessa que você tenha 60, 80. Josué e Caleb já tinham 80 anos e eles disseram, estamos aqui nós, fortes, nós vamos à guerra, porque o Senhor será conosco e esses inimigos nós vamos devorar como pão. Deus vai te abençoar. Nós vamos orar daqui a pouco, o pastor Helene e outras pastoras vão orar para que essas rãs da nossa vida vão embora. Vamos olhar para dentro do nosso interior, aqui dentro, e vamos ver quantas rãs alojadas nós temos. Às vezes nós nos envergonhamos de dizer que a preguiça é que está nos atando. A preguiça é mãe da ira, é mãe da dúvida, é mãe do perfeccionismo, é mãe de muita coisa. Tenha coragem. Faça um jejum de Facebook. Faça um jejum de televisão. Faça um jejum de qualquer coisa, de ficar falando da vida dos outros no telefone. Faça um jejum de comprar sapato. E ofereça para missões. Aleluia! Faça um jejum. Glória a Deus. E muitos de nós, às vezes, estamos na igreja com o sapato roubado. Meu Deus, verdade. A gente deixa de dar o dízimo para comprar um sapato. Aí vai lá na igreja, Deus está olhando, esse sapato era meu dízimo. Esse vestido era o meu dízimo. Cuidado, irmãos. Às vezes pagamos as contas e nos esquecemos de o dízimo é o menor. Depois vem as ofertas de gratidão, a oferta por missões. E quanto mais você abre a mão, mais Deus te abençoa. Amém? Pare de duvidar que Deus te deu esse ministério. Pare de aplaudir. De outra casa. Às vezes, pela preguiça, nós nos perdemos. Quantas pessoas devem ter se perdido hoje para vir para cá? Pela preguiça de perguntar onde é que fica. Toca, como eu dizia para o meu marido, vai, nós vamos achar, estou aqui com o número, vai. Ele queria parar de dizer, não, vai, preguiça. Mas em compensação, meu marido também faz as dele. Nós estávamos em Porto Alegre, não duvide também. Nós duvidamos demais. Quem nunca duvidou aqui? Eu já duvidei muitas vezes, continuo duvidando, mas isso não me impede. Tem uma pessoa que nunca duvidou? Vou te dar, tu é anja. Mas todos nós duvidamos. Nós levamos há muitos anos atrás os nossos filhos, eu estou terminando, os nossos filhos para conhecer o Rio de Janeiro.
não sabíamos subir lá no Corcovado, no Pão de Açúcar. Então meu marido parou o carro, perguntou para o motorista, e o motorista ensinou direitinho como ele devia fazer. E ele não saía e disse: esse motorista me enrolou. Não é bem assim. Vou para o outro lado. O que é? Foi para o outro lado, se perdeu, daqui a pouco vai. Era o mesmo motorista. A gente não sabia onde colocava a nossa carinha. Ele não explicou. E nós fomos se virar sozinhos. Então nós duvidamos de tudo, mas quem não duvidou? Mas a única diferença é que nós duvidamos. Eu duvido até hoje, mas essa dúvida não me detém. Eu vou em frente, mesmo duvidando que vai dar certo. Eu quero ver, eu vou fazer. E normalmente 90% dá certo. O irmão de Deus, e quantas vezes ela teve a dúvida, né, irmã? Pastor Helena, de dizer: poxa vida, será que vai dar certo? Mas isso não a deteve. Não deteve essa equipe, não deteve essa diretoria, várias denominações juntos. Meu Deus, prime pela unidade da igreja. Nós só temos diferente nome, mas nós somos da igreja de Jesus. Servimos a Deus em lugares diferentes, mas a nossa igreja é a mesma. A igreja do Senhor. Bem, eu quero finalizar dizendo que o Senhor te dotou de muitos talentos. E você tem mais assim 24 horas para te decidir. Muitas de 24 horas dormem 20. Outras de 24 horas ficam 18 horas dentro de casa, rodando e não fazem nada. Mas tem algumas que dessas 24 horas dormem 6 ou 8 horas, e o resto arregaçam nas mangas e servem a Deus com alegria. Vamos ficar de pé?